Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro, a mais uma aula desse nosso mágico grupo, né, essa escola, a qual eu tenho a honra de ser um professor. Primeira aula do ano de 2025, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema que durante muito tempo vocês vêm me pedindo para falar sobre depressão, para falar sobre a dinâmica mental da depressão. Já dei algumas aulas falando sobre a dinâmica mental da ansiedade, da raiva, eh, neurose. Nossa, já dei tanta gratidão, felicidade. Então chegou o momento de falar sobre a depressão, né? Eu não sei se vocês sabem, mas saiu um estudo não tem muito tempo da OMS, afirmando que até 2030 a depressão vai ser a doença mais incapacitante do planeta. Então, até 2030, a doença que mais vai incapacitar as pessoas é a depressão, porque o número está aumentando vertiginosamente. Então, eu achei um excelente tema para a gente começar esse nosso ano, né? Começar com o pé na porta, falando sobre esse tema que hoje em dia já não é mais um tabu, né? Antigamente até poderia ser, mas hoje em dia já não é mais. Então, primeiro de tudo que a gente precisa entender sobre esse tema. Resumidamente, eu vou falar e depois vamos adentrar no tema. Resumidamente, se a gente pudesse resumir a depressão em apenas uma frase, a toda pessoa depressiva é uma pessoa insatisfeita. Vocês nunca vão ver uma pessoa depressiva satisfeita. Mas não é de qualquer insatisfação que eu estou falando, mas é só o início. Toda pessoa depressiva é uma pessoa insatisfeita. Existe alguma insatisfação dentro dela sobre um anseio. E para vocês entenderem melhor, anseio é diferente de desejo. Então, a pessoa depressiva, ela não fica insatisfeita por um desejo não cumprido ou não satisfeito, mas por um anseio. E para a gente entender o que é um anseio, eu vou trazer aqui um livro que eu já li, que se chama O Poder do Hábito. Alguém aqui já leu O Poder do Hábito? Eu não estou com esse livro aqui. Eu li, já era emprestado o livro que eu li, mas eu vou comprar, porque eu gosto de ter os livros físicos. É, eu gosto de ter os livros físicos que eu já li, então eu vou comprar em breve. Então, no livro do Poder do Hábito, o autor conta de um experimento que teve com macacos para as pessoas entenderem, os cientistas, eles queriam entender como criar um hábito na mente de um macaco, de um ser humano, né? Eles usaram macacos para essa experiência, eles queriam entender a qualidade do desejo, a quantidade do desejo, a intensidade do desejo na formação de um hábito. Eles queriam entender como que se forma um hábito na mente. Então o experimento contou com o seguinte: tinha um quarto, tipo como se fosse, né, uma sala assim, um quarto. O macaco, ele ficava sentado na frente de um computador. Inicialmente, ele ficava amarrado, ou seja, o macaco ele não podia sair, ele tinha que ficar sentado, tá? E na tela do computador apareciam algumas formas e cores. Por exemplo, um triângulo verde, um quadrado vermelho, um retângulo azul, um cilindro branco. E em cima do macaco, assim, próximo ao macaco, em cima, assim, existia tipo como se fosse um gotejador de suco. Toda vez que o macaco ele apertasse o quadrado vermelho, caía uma gota de suco.
3 gotas de suco, na verdade. Então, o que acontecia? No início, o macaco não entendia bulhufas do que estava acontecendo. E o teclado era só um botão, era a tela e o botão, só tinha isso. E o macaco ficava apertando aquilo ali, sabe? Tentando sair. No início, o macaco ficava tentando sair, ficava, sabe? O hábito ainda não estava estabelecido, então ele tentava. Aí depois ele via aquele botão, ele ficava teclando aquele botão, e aí ia mudando as imagens. Ia mudando as imagens. Quando o macaco apertava o botão, quando a tela estava no quadrado vermelho, caíam 3 gotas de suco. E isso acontecia. O, o, a imagem que aparecia na tela era aleatória. Poderia aparecer qualquer uma a qualquer momento. Com o passar do tempo, com o passar dos minutos, o macaco foi entendendo o seguinte: toda vez que eu aperto o botão, cai. Toda vez que eu aperto o botão com o quadrado vermelho, cai 3 gotas de suco. Ele começou a entender isso. Ele começou a parar de apertar o botão em outras formas e cores, e ele começou a apertar o botão somente no quadrado vermelho. Pum! Estabeleceu-se um hábito. Eu sei que se eu apertar esse botão aparecendo um quadrado vermelho, já sei que vai cair o suco. Então isso criou um hábito. O macaco, quando ele desejava o suco, bastava apertar o botão quando estava acontecendo o quadrado vermelho. Isso cria um hábito. Por exemplo, vocês estão com fome. Qual é o hábito programado? Se eu estou com fome, eu preciso comer. Preciso pedir comida, preciso sair para comer, preciso cozinhar alguma coisa. Mas fome, você já, desde a nossa tenra idade, a gente entendeu que o quê? Se a gente está com fome, a boca começa a salivar, o estômago começa a roncar, a gente começa a se sentir meio fraco, o hábito já é estabelecido, comer. Certo? Só que aí o macaco, o que acontece? O macaco estava cheio de eletrodos na cabeça, né? Porque os cientistas eles queriam medir quando o hábito estava estabelecido. O que aconteceu uma coisa nessa pesquisa que os cientistas ficaram surpresos, que existiam 2 fases do hábito. Os cientistas eles não estavam esperando descobrir isso, mas eles descobriram uma coisa que eles chamaram de anseio. Medindo o cérebro do macaco, eles conseguiram chegar em algo além do desejo, em algo além do hábito pelo desejo. O que os cientistas fizeram, obviamente utilizando vários macacos. Quando o macaco ele criou esse hábito, o macaco ele não queria mais levantar da cadeira, ele não apertava mais o botão em outras formas e cores, e ele só apertava quando aparecia o quadrado vermelho. Aí eles conseguiram medir no cérebro mesmo que já tinha um hábito estabelecido, beleza. Então, o que os cientistas fizeram? Eles desamarraram o macaco. Quando o macaco estava na fase do desejo, o macaco levantava e saía. Ou seja, o hábito ele estava estabelecido, mas não o suficiente para prender o macaco ali. Então, os cientistas eles foram medindo pouco a pouco, utilizando vários macacos, a intensidade do hábito. No início, quando o hábito está pouco estabelecido, ou quando eles libertam o macaco, tiram as correntes do macaco, o macaco saía. Quando eles colocavam, por exemplo, um prato de comida, uma banana, por exemplo, não na frente do macaco, mas eles abriam a porta do quarto, colocavam um prato de comida assim, mais ou menos na quina, assim, sabe, bem escondido assim. O macaco ele via e cheirava, ele levantava e ia comer a comida. E eles continuaram nesse experimento. Eles iam deixando cada vez mais tempo o macaco naquele hábito, criando, reforçando o hábito. Quadrado vermelho, botãozinho, 3 gotinhas de suco. Eles foram testando isso com vários macacos. Teve um macaco que eles descobriram uma coisa muito importante.
Conforme o macaco foi vivenciando aquela experiência de aperta botão, quadrado vermelho, 3 gotas de suco, eles conseguiram medir algo que eles chamaram de anseio, que é quando o hábito ele transcende, é como se transcendesse o hábito, se torna como se fosse a própria natureza daquele macaco. O hábito ele fica tão fortemente estabelecido que ele se transforma numa crença central. Ele transcende o hábito, sabe? O hábito ele transcende a crença. Ele se transforma como se fosse na parte da personalidade do macaco. Então, quando um macaco chegou nesse nível, tipo, o macaco deve ter ficado, sei lá, quanto tempo fazendo isso, né? Mas quando o macaco chegou, o último macaco que ficou mais tempo, quando eles libertaram o macaco não levantou da cadeira. O macaco continuou apertando o botão quadrado vermelho e descendo o suco. Eles colocaram comida na sala do lado do macaco. O macaco não saiu da cadeira. Ele continuou apertando o botão quadrado vermelho, 3 gotas de suco. Eles colocaram um prato de comida na frente do macaco. O macaco rejeitou a comida. Ele não quis a comida. Ele ficou ali apertando o botão quando aparecia o quadrado vermelho e gotejando suco. E eles fizeram isso quando eles viram isso com um macaco. Eles cronometraram o tempo e o número de respostas e começaram a fazer isso. Esse experimento está descrito no livro, tá? Eles começaram a fazer isso com outros macacos. E eles perceberam a intensidade além do hábito. Quando o hábito, mesmo com o hábito estava, mesmo quando o hábito estava estabelecido, se eles liberassem o macaco ou colocassem um prato de comida, o macaco levantava e saía. Agora, quando o hábito transcendia a ele mesmo, se transformando num anseio, é como se um anseio, pessoal, é como se fosse uma certeza inabalável de que se eu apertar o botão no quadrado vermelho, o gotejo vai cair. Transcende o hábito, se torna uma certeza inabalável. E aí, quando eles descobriram isso, o macaco não levantava mais para comer, o macaco não levantava mais para ir ao banheiro, o macaco não levantava mais para nada, ele só ficava ali. O que os cientistas começaram a fazer a partir daí? Vamos frustrar esse macaco. Vamos começar a testar como o macaco vai responder se a gente aperta o botão no quadrado vermelho e não cai suco nenhum. Sabe o que aconteceu com os macacos? Eles entraram em depressão. Eles não queriam mais viver. Alguns, porque eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas depressão não é tristeza, tá? Depressão, ela pode ter diversos tipos de consequências, diversos tipos de reações. A depressão, ela pode se expressar na forma de melancolia, de tristeza e até mesmo de excessos de raiva, irritabilidade. Irritabilidade é um sintoma de depressão também. A pessoa que não sabe lidar com a frustração e ela fica muito reativa e se irrita com qualquer coisa, isso é um sintoma de depressão, tá? Se vocês quiserem ler, tem tá lá no DSM, sei lá o quê. Mas a irritabilidade também é um sinônimo de depressão. O senso comum acredita que pessoa depressiva é aquela pessoa triste. Mas não, aquela pessoa que é constantemente irritada, quando ela é frustrada, isso também é um sintoma de depressão. Então, os macacos, eles começaram a apresentar sintomas de depressão. Eles começaram alguns, por exemplo, quebraram o computador, alguns quebraram a cadeira, começaram a ter acessos de raiva com o local, com os cientistas. Outros começaram a ficar tristes, melancólicos e não queriam mais viver.
Cada macaco, ele foi tendo um transtorno depressivo dependendo dele mesmo, da sua própria personalidade. Sem querer, querendo, mas na verdade foi sem querer, e eu acho que, na verdade, essa parte da depressão, pessoal, sou eu que estou falando, não está escrito no livro. Os cientistas, eles apresentaram como os macacos começaram a se comportar. E eu, lendo, percebi, pô, esses macacos estão apresentando comportamentos de transtorno depressivo. Então, sem querer, os cientistas não falam sobre isso no artigo, mas os cientistas, sem querer, descobriram a dinâmica mental da depressão. A depressão nada mais é do que quando a pessoa ela tem um anseio por alguma coisa, uma certeza inabalável sobre uma coisa, e aquela coisa que ela tinha certeza para de acontecer. Aí ela começa a desenvolver depressão, porque é como se a vida dela girasse em torno do anseio. Pessoal, o anseio é como se fosse um hábito tão enraizado que ele transcende a si mesmo e se torna numa certeza inabalável. Só que uma certeza baseado em algo que não é eterno. Por exemplo, por que tantas pessoas entram em depressão quando perdem um ente querido? Quando perde alguém da família, quando perde alguém muito próximo? Porque a pessoa ela tinha certeza inabalável de que quando ela acordasse, a pessoa ia estar ali. Pelo hábito. A pessoa, você cria o hábito de quê? De acordou, a pessoa está lá. E se não existe um senso de espiritualidade, no sentido de que, pô, essa pessoa um dia vai morrer, né? Um sentido como os budistas chamam, que tudo muda o tempo todo, né? Que tudo é transitório. Por isso que muitas pessoas entram em depressão quando perdem um ente querido. Porque a pessoa já criou um anseio ali. Acordei, a pessoa está lá. Por exemplo, casais, quando o casal está lá 50, 60 anos juntos. Quando o cônjuge morre, a outra pessoa é depressão. Por quê? Pelo hábito. A pessoa está sempre ali e a pessoa nunca parou para pensar que um dia aquela pessoa vai morrer. Quanto mais a gente tem certeza das coisas transitórias como eternas, maior a chance de depressão. Porque pela certeza da experiência, pela continuidade psicológica da experiência, a gente vai tendo a mesma experiência todo dia, o tempo todo, e a gente vai criando essa certeza até chegar ao nível do anseio. Quando a gente perde aquilo, ou quando por força maior da natureza aquilo acaba, na quebra desse anseio, depressão. A pessoa ela vai entrando numa espiral meio concêntrica, ela vai virando para si mesmo, para a própria frustração, porque é uma frustração tão grande, que a pessoa não sabe lidar com a perda de como se fosse um pedaço dela mesma. A pessoa tinha aquilo tão estabelecido como certeza dentro de si, da eternidade daquilo, que quando ela perde, é como se fosse perdesse o sentido da vida. Pessoal, um anseio é algo muito forte na mente. Esse que é o problema de acreditar em mentira. Esse que é o problema de acreditar em mentira. Esse que é o problema quando a gente não entende o princípio básico do budismo, que é a transitoriedade das coisas. Por exemplo, a pessoa nasceu milionária, só um exemplo. A pessoa nasceu milionária, nasceu numa família de milionários.
Aí ela desde criança, olha para a conta bancária dela, tem lá 1 milhão. E até os 30 anos, 1 milhão. 40 anos, 1 milhão. 50 anos, só milhão, só milhão. E aí, do nada, a família perde o dinheiro. Pá, acontece alguma crise em algum lugar e ela vai perdendo dinheiro, vai perdendo dinheiro, vai perdendo dinheiro. E quando ela olha para a conta bancária, tá lá R$ 2. Essa pessoa entra em depressão. Por quê? Porque ela tinha uma certeza inabalável de que nunca ia perder o dinheiro. Então, a depressão é o sintoma da quebra de um anseio, não necessariamente de um desejo. A gente pode ter um hábito estabelecido, mas quando esse hábito ele é quebrado, não, o hábito ele não foi forte o suficiente para criar essa certeza inabalável sobre algo que é impermanente. E como a nossa sociedade, principalmente a ocidental, é uma sociedade que abomina a morte é considerado um demônio, né? As pessoas, eu acho isso um negócio muito surreal com a tecnologia que a gente tem hoje desenvolvida. Eu acho, Henrique, eu acho surreal existir cemitério. Você pega uma pessoa morta, coloca dentro de um caixão para ela apodrecer lá dentro. Eu acho isso muito doido. Tipo assim, e pilhas e pilhas e pilhas de caixão. Aí, caixão lindo, maravilhoso. Cara, a pessoa tá morta. O corpo tá apodrecendo. Eu sempre falo, eu quero ser cremado. Eu não quero dar trabalho para ninguém depois que eu morrer. Ah, mas Henrique, antigamente, que não tinha tanta tecnologia, existia muito erro na hora do laudo de óbito. Tinha muita gente que não morria, mas como não tinha muita tecnologia para medir, a pessoa era encaixotada, só que ela estava viva ainda. Ela ficava, às vezes, num estado de quase morte, mas ela não estava morta. É por isso que existe aquela expressão salvo pelo gongo, porque depois que exumavam os cadáveres, eles encontravam em alguns caixões, eles encontravam como se fosse unha, sabe, da pessoa tentando sair. E aí o que antigamente fizeram? Colocavam o caixão e colocavam uma cordinha com um sino em cima, que se a pessoa estivesse viva, ela tocava o sino. E aí que surgiu a expressão salvo pelo gongo, tá? Salvo pelo sino. Só que, pessoal, a nossa medicina ela já avançou a passos largos. Hoje, para você enterrar uma pessoa viva, tem que ser de propósito. Tem que ser de propósito. Antes da pessoa ser enterrada, a pessoa passa por laudo no Instituto Médico Legal. Nossa, existem várias coisas hoje em dia para você ter certeza que a pessoa morreu. E existe cemitério. Pessoa... Isso mostra o quanto que a nossa sociedade ela lida muito mal com a morte. Isso faz parte, claro, do processo de luto. As sociedades antigas, quando cremavam, por exemplo, os corpos, existia um ritual ali de luto. Não era assim também, morreu, vou botar na pira, toma, bota fogo. Não. Tinha todo um ritual de velar o corpo. Era dias de velando aquele corpo e depois queimavam, né? A nossa sociedade hoje é uma sociedade muito doente, principalmente quando se trata de morte. Porque morreu, ou está no paraíso eterno, ou está no inferno eterno. A gente lida muito mal com a morte. A gente não pensa na morte enquanto a gente está vivo. É por isso que a nossa sociedade também é tão neurótica. As pessoas vivem hoje em dia para viver um dia a mais. E não para que no dia da morte a vida tenha sentido. O paradigma de vida do mundo ocidental é: eu preciso viver mais um dia. Foda-se se esse dia que eu estou vivendo está fazendo sentido para mim ou não. Qualquer coisa é só me entupir de prazer efêmero e rápido que a minha vida está fazendo sentido. A gente está chegando a um colapso civilizacional porque o sentido da vida se tornou prazer instantâneo.
Isso é consequência de uma sociedade infantilizada. Qual é o sentido da vida de uma criança? Prazer. Criança não tem responsabilidade nenhuma. Criança não tem a menor responsabilidade com nada. E não tem que ter, porque ela está em fase de desenvolvimento cognitivo. Só que a gente não sai da infância. A vida, o sentido da vida, para a maior parte da humanidade, é o que busca por prazeres efêmeros, rápidos e transitórios. As pessoas colocam, por exemplo, o prazer de um alimento mais importante, o prazer do paladar do alimento, mais importante se aquilo vai ser saudável ou não. E, pessoal, vistam a carapuça, não estou nem aí. Se você coloca o prazer do alimento mais importante do que se aquilo é saudável ou não para você, você é uma criança. É claro que sim, a gente pode e deve fazer comida gostosa. Mas se o prazer for mais importante do que a saúde, vocês são crianças. Vistam a carapuça, fiquem com raiva de mim, não estou nem aí. Mas é verdade. Se vocês vão se relacionar com uma pessoa que mais importante é se tem valores iguais, os valores da pessoa, os sonhos o sonho da pessoa, a visão de vida da pessoa, a espiritualidade da pessoa. Ah, não, mas aquela pessoa ela tem uma bunda maravilhosa. Nossa, mas o pinto dele é desse tamanho. Não, o sexo é maravilhoso. Vocês são crianças. Ah, mas aquele rapaz ali não sei o que, ele faz isso comigo, faz aquilo comigo. Nossa, mas Henrique, o sexo é muito legal, é muito bom. É criança, pô, que coloca o prazer transitório do ato sexual mais importante do que a saúde mental, do que a vida como um todo. Dei o exemplo de sexo, o exemplo de comida, mas serve para qualquer coisa. A nossa sociedade não é uma sociedade de pessoas adultas. Uma criança, o sentido de vida da criança é prazer. Qual é o sentido de vida de um adulto? Aquilo que é duradouro no tempo. Dei essa aula lá no os níveis de maturidade do ego. Quando a gente entra na vida adulta, o sentido da nossa vida deixa de ser o prazer para se tornar uma coisa que se perdeu na nossa sociedade, que se chama honra. Honrar os nossos compromissos e honrar as nossas responsabilidades. A gente sabe que uma pessoa vive com a consciência plena de um adulto quando ela honra aquilo que ela fala, aquilo que ela faz, ela honra a vida dela, ela honra e respeita a saúde dela, a saúde mental, a saúde física. Ela honra os compromissos, ela honra as responsabilidades. Não interessa se vai ter prazer ou não. O interessa o prazer da pessoa adulta não está na sensação paladar, não está nessa coisa rápida e efêmera. O prazer da pessoa adulta está no compromisso bem feito, na honra de um compromisso bem feito. E não importa se a honra daquela sensação de bem feito vai ser rápida ou se vai demorar 10, 20 anos. Ou se ela vai sentindo isso ao longo do tempo. O prazer da pessoa adulta é quando ela olha e pensa: caraca, fiz bem feito. E não prazer. Se nesse percurso o prazer acontecer, ótimo. E se não acontecer, não é o mais importante. Não é o sentido da vida da pessoa adulta, do ego adulto. E por que eu estava falando isso? Porque, porque hoje em dia as pessoas têm uma má relação com a morte. As pessoas vivem hoje em dia para viver um dia a mais. Não importa se aquele dia vai ter sentido ou não, só quero viver mais um dia, só quero prazer por mais um dia. Mas essa vida está fazendo sentido? Que sentido o quê? Sentido é o prazer, está fazendo sentido? Claro que está. Perguntem para um ego extremamente infantilizado. Pergunta assim, a tua vida está fazendo sentido? Claro que está fazendo sentido. Ontem eu transei e depois eu comi no McDonald's. Pô,
Sério, não, pergunta, conversem. Conversem com o ego imaturo, que ele só vai conseguir falar sobre sexo e comida e qualquer coisa aí nesse sentido. Se você está conseguindo transar, está conseguindo comer comida besteira, ótimo. Aí você trabalha um pouquinho, mediocremente, o só o suficiente para você ganhar um mínimo ali, para você conseguir transar e comer. E dormir minimamente confortável. Só isso. Por que as pessoas hoje em dia gastam tanto dinheiro com futilidade? Para se tornarem atrativos sexuais melhores. Quem é que gasta dinheiro com aquilo que realmente vai fazer vai impactar positivamente a vida da pessoa e a vida do entorno? Só quem tem o ego amadurecido, quem tem ego imaturo. Por que, que hoje em dia Shein, Shopee e essas outras empresas que compram, vendem roupa barata é tão alta? Porque as pessoas elas querem roupa barata para elas se tornarem atrativos sexuais. As pessoas, de uma maneira geral, elas se vestem, elas se comportam, elas estudam e elas trabalham não para aquilo ter um sentido de honra e compromisso com aquilo, mas para elas sentirem prazer naquilo e para serem atrativos sexuais e para conseguir comer comida gostosa no final. Basicamente é isso, pessoal, a vida do ser humano. A faixa da mediocridade é essa. Vou ganhar o suficiente de dinheiro para conseguir comer comida gostosa e para conseguir transar. Só. E por que que a depressão hoje em dia está crescendo cada vez mais? Por conta de uma coisa chamada rede social, que na verdade não é social. Hoje em dia, um anseio já foi criado na mente, é um anseio que é quase automático em quem entra na rede social de uma maneira geral. Hoje em dia, existe um anseio, existe essa certeza inabalável que basta eu me expor na rede social que eu vou ser rico, eu vou ser amado e vou ser famoso. É uma certeza inabalável isso, pessoal. Vai conversar com uma pessoa que faz dancinha no TikTok, que fica lá exibindo e se mostrando excessivamente em redes sociais. Basta conversar um pouquinho com essa pessoa que você vai perceber que a pessoa faz aquilo porque ela acha que ela fazer aquilo, ela vai ganhar like, ela vai ganhar audiência. Se ela vai ganhar audiência, ela vai fazer dinheiro e ela vai ser amada, ela vai ser famosa. Ninguém em sã consciência fica fazendo dancinha e pose ginecológica em rede social sem achar que vai ganhar alguma coisa muito grande com aquilo, que é o quê? Dinheiro, fama e sexo. Só que, pessoal, quem trabalha em rede social sabe que não é bem assim que funciona. Não é assim que a banda toca. Então, o que acontece? Você vê bilhões, você tem bilhões de pessoas que acreditam nisso. E quando não conseguem, eu só preciso expor mais. Eu só preciso mostrar mais. Né? Hoje em dia, pessoal, o que tem de pessoas fazendo vídeo na internet, cara, absurdos, arriscando muitas vezes a própria vida. Dignidade, então, já foi embora há muito tempo. Não interessa se você é taxado de vadia, se você é taxado de escroto, não interessa. O que importa é a fama, o que importa é o dinheiro, o que importa é a audiência. Pessoal, eu diria que em 1 milhão de pessoas consegue alguma fama, consegue alguma coisa fazendo isso. Em 1 milhão de pessoas. É um percentual muito baixo. Eu trabalho em rede social e desde 2000, bota aí, desde 2019, já tem 6 anos. Atualmente eu tenho 80, estou com 83 mil seguidores. E olha que eu invisto dinheiro, eu invisto muito tempo ali. E não é tão simples assim, não. Pelo menos fazendo um trabalho decente, né? Pelo menos fazendo um trabalho decente. Não é tão fácil assim, não. Não é tão simples assim, não.
Mas para as pessoas, e principalmente para os jovens de hoje em dia, é um anseio. Eu só preciso mostrar. Eu só preciso causar, sabe? Eu só preciso chamar a atenção das pessoas. É um anseio isso hoje em dia na mente dos jovens. E é por isso que eles estão em depressão cada vez mais, porque eles não estão conseguindo isso que eles anseiam. Eles, porque como que esse anseio foi criado na mente do jovem? Uai, a gente não muito tempo atrás, isso o Byung-Chul Han, no livro Sociedade do Cansaço, ele fala sobre isso, né? Sobre produtividade excessiva, sobre estupro psicológico. Durante muitos anos, foi colocado na mente do ser humano que ele é capaz de fazer qualquer coisa. É como se o ser humano não tivesse limitações. O ser humano fosse super-homens. Então, essa crença de que você é capaz de fazer qualquer coisa, basta que você produza e produza e produza e produza, isso foi chegando na rede social. Pô, se eu quero fama, se eu quero sexo, se eu quero amor e dinheiro, e eu posso tudo, eu vou usar a rede social para isso, né? Basta eu mostrar mais. Só que a realidade está se impondo de que não é tão simples assim. Eu já tive a oportunidade de conversar com jovens de 11, 12 anos em depressão. Pessoal, eu lembro quando eu tinha 11, 12 anos, eu só queria saber de jogar futebol, sabe? Eu lembro quando eu tinha 11, 12 anos, eu só queria saber de jogar futebol. Que beijar na boca, o quê, sabe? Namorar, queria jogar futebol. Eu queria jogar futebol, jogar videogame, ficar com meus amigos, correr pra cá, correr pra lá, sabe? Hoje em dia, existe uma quantidade absurda de jovens com 10, 11, 12 anos em depressão. E por quê? Porque elas não são amadas nas redes sociais. Porque elas não têm a aparência da fulana tal que tem 2 milhões de seguidores. E ela acha, ela tem certeza, é um anseio que aquela mulher que tem 2 milhões de seguidores, ela é rica e ela é amada. O desejo de amor, o desejo de ser amado pelas pessoas, chegou nas redes sociais, na forma de um anseio, já com um anseio praticamente formado. Hoje em dia, papum, entrou na rede social, você já tem um anseio por aquilo, porque no inconsciente coletivo do ser humano, isso já é um anseio. Bastou entrar na rede social que você recebe um download do anseio automático, sabe? Existe essa redoma, essa auréola em torno das redes sociais de que basta eu me mostrar, basta eu expor que eu vou ser famoso, eu vou ter dinheiro e eu vou ter sexo. Basta eu ter uma foto, né? Eu brinco dizendo que tem muita mulher que faz book de virilha no Instagram, os homens lá mostrando carros que nem são deles, sabe? Fazendo poses e poses e poses na academia. E quando isso não acontece, quando o retorno não vem, vou me expor mais. Aí se expõe mais, aí os homens se expõem mais, as mulheres se expõem mais, chega, passa do senso do ridículo, não vai conseguindo, não vai conseguindo. O que que acontece depois de um tempo? É igual o macaco. Depois, quando não cai mais o suco, quando para de cair o suco, quando a pessoa não consegue o X-like que ela quer, ou o dinheiro na conta, ou contrato com alguma empresa para receber produto e dinheiro, quando ela não consegue isso, o que que ela faz? Ela começa a desenvolver sintomas depressivos. Ela começa o quê? Ela começa a ficar com raiva da rede social, ela começa, sabe aqueles haters que perseguem aquelas pessoas que conseguiram a fama? É tipo isso. Ela começa a ficar com raiva de quem conseguiu. Ela começa o quê? Ficar triste. Ela começa a ficar melancólica. A vida para de perder o sentido. Quanto mais crenças inabaláveis uma pessoa tem
em coisas que são efêmeras, que são temporárias e impermanentes, mais depressão. Maior as chances de depressão e mais intensas as depressões. Por que que a depressão hoje em dia está tão alta? Primeiro, por conta das redes sociais, que trouxe isso para a humanidade de uma maneira muito fácil, basta você ter um smartphone, que hoje em dia só existe smartphone, não existe nem mais aquele Nokiazinha de minhoca, da minhoquinha lá, que eu gostava de jogar o jogo da minhoquinha, nem não existe, hoje em dia só existe smartphone. Hoje em dia qualquer pessoa do planeta, praticamente, consegue ter um smartphone, não é muito difícil. Então, você cria anseios pela rede social em massa. E a gente tem uma sociedade que cultua aquilo que é impermanente. A sociedade hoje em dia cultua a impermanência como se fosse algo eterno. A nossa sociedade é uma sociedade infantilizada, que não busca por coisas duradouras. Então, você vai ali criando anseios. Porque, pessoal, o anseio nada mais é do que um hábito que transcendeu a ele mesmo e se tornou uma certeza inabalável. Quanto mais, quanto mais imaturo é um ego, mais coisas impermanentes a pessoa ela vai criar como sentido na vida. Quanto mais maduro é um ego, mais coisas duradouras no tempo essa pessoa vai buscar. Ou seja, ego maduro, vai ser muito raro entrar em depressão. Muito raro um ego amadurecido entrar em depressão. Porque ele sabe que o valor não está na coisa, está nele mesmo. Na honra e no compromisso, na responsabilidade com as coisas. Então, se uma coisa acaba, beleza, eu tenho capacidade e competência de criar de novo. Se uma relação acaba, beleza, eu tenho capacidade e competência de criar uma nova. Eu tenho valor e eu sei que outras pessoas irão me querer. Agora, o ego imaturo, quando acaba a relação, ai meu Deus, a minha vida acabou, agora eu não consegui mais ninguém, ai, me abandonou. Pessoal, se acaba uma relação e a pessoa vem e fala, fulano me abandonou, fulana me abandonou, eu já sei que tem uma criança ali, ferida de abandono. Porque uma pessoa de ego imaturo não fala que a outra pessoa abandonou. Por quê? Porque coisas acabam. Relações acabam, dinheiro acaba e se transforma e começa de novo. Somente uma criança interpreta o fim de uma relação como abandono. Eu já sei que tem ali traumas de abandono da infância. Porque se for um ego maturo, fulano terminou comigo. Beleza, Deus abençoe. Eu tenho total capacidade e competência de criar uma nova relação. E eu tenho valor o suficiente que eu sei que outras pessoas vão reconhecer esse meu valor e vão se interessar por mim. Ponto, acabou. Não tem, não tem aquele drama todo. Isso não quer dizer que a pessoa não fique triste, sabe? Porque tem um hábito ali estabelecido. Isso não quer dizer que a pessoa não vai passar por uma fase de luto, de tristeza, de restabelecer um hábito, né? Tipo, a pessoa tá ali todo dia, não tá mais, beleza. Mas, pô, não é o fim da vida, não é motivo para depressão. Tem pessoas que entram em depressão com término de relação. Por quê? Porque a pessoa ela tinha certeza que o relacionamento ia salvar a vida dela. Né? Porque ela assistiu tanta Disney, ela assistiu tanta comédia romântica, ela ouviu tanto, sei lá, com o passar da vida, desde a infância até a vida adulta, ela foi criando aquela ideia de que relacionamento é o que vai me salvar da minha angústia. E não é um hábito, é uma certeza inabalável. E aí ela conhece uma pessoa, fica lá 2 anos com a pessoa, e a pessoa termina com ela. Ah, minha vida acabou, era a esperança da minha vida ter algum sentido. Você conversa com uma pessoa que entra em depressão após um término de relação, você vai ver que a pessoa ela tem certeza, e tipo, você nem para pensar. É uma certeza inabalável que é a relação que vai salvar ela da angústia que ela vive, do vazio existencial que ela vive, ela tem certeza nisso. E como não tem uma relação ou terminou a relação, então a vida não tem sentido. Pô. Vocês conseguiram entender essa parte do que é um anseio e
que é a dinâmica mental da depressão, ou seja, a depressão ela começa na quebra de um anseio, na frustração de um anseio e nessa insatisfação. Agora, o que que acontece depois? Beleza, Henrique, entendi. Eu tenho depressão, conheço algum parente que tem, meu cônjuge tem, enfim, alguém da minha família tem. E aí, o que que eu faço com essa pessoa? Ou o que que eu faço comigo mesmo nesse sentido? Como é que eu saio da depressão? Porque, como eu disse, a depressão, ela é uma contração psicológica. Então, de uma maneira simbólica, imagine que o nosso ego, se relacionando com as coisas e com as pessoas, ele faz um movimento de abertura, de se relacionar com o externo, e ele faz um movimento de contração para voltar-se para si. Então, o nosso ego ele expande e contrai, né? Lei do Caibalion, que é a lei da correspondência, o que acontece em cima acontece embaixo. A gente inspira e a gente expira, nosso pulmão contrai, nosso pulmão expande. O universo expande e o universo contrai. Tudo contrai e expande, né? Essa pulsão de vida, essa pulsão de morte. O nosso ego ele faz a mesma coisa. A gente expande, a gente extroverte e o nosso ego se relaciona com o externo. E a gente contrai, a gente volta para si mesmo quando a gente tem momentos de introspecção. E esse movimento tem que acontecer de uma maneira dinâmica e saudável. A gente precisa expandir e contrair. A gente precisa ser extrovertido e ter momentos de introversão. Isso precisa estar em equilíbrio. A gente vive numa sociedade extremamente o quê? Extrovertida, que vive para o externo, vive para a matéria, vive para os sentidos. E fica, e fica, e fica, e não volta. Né? Por isso que tem tantas pessoas hoje em dia que não têm o menor discernimento da vida. Não faz a menor ideia do que quer da vida. Pergunta uma pessoa que você quer da vida, não sei. Crianças não sabem o que quer da vida porque elas vivem em expansão, elas estão expandindo. Criança, de uma maneira geral, elas são muito extrovertidas, por quê? Porque elas estão em expansão, elas estão em crescimento. Até chegar numa fase da vida onde elas começam a voltar-se um pouco para dentro, que é a fase do quê? Da adolescência, que é aquela fase do beleza, mas o que que eu quero? O que que eu gosto? O que que é importante para mim? Tem pessoas que nunca fazem essa fase, continuam na infância e vivendo para o externo. O nosso ego faz esse movimento, expande, se relaciona, matéria, sentidos, introverte, contrai e volta para dentro do mundo interno dos pensamentos, das sensações, das emoções, para aquilo que é subjetivo. O que que é a depressão? A depressão ela acontece o seguinte: a pessoa ela está na fase da extroversão, ela está na fase ela criou um anseio e esse anseio, né, que está lá fora na relação com o objeto se quebra e se rompe. Ela volta para dentro com uma força tão grande que ela não sai. Então a pessoa depressiva, ela vai se fechando na insatisfação dela. Ela fica lá, eu, meu, minha. Minha insatisfação, meu desejo, minhas coisas, meu. Se a gente pudesse ver de uma maneira simbólica, uma pessoa depressiva seria uma pessoa fechada num quarto escuro, em posição fetal lá. Eu. Tudo que importa é ela. A vida gira em torno da insatisfação dela. Ela vai se. O ego se contrai de uma maneira tão grande, se fecha tão grande dentro de si, com a própria insatisfação. Então, imagina que a insatisfação é como se fosse um ursinho de pelúcia. A pessoa se fecha nesse quarto com a insatisfação dela e ela fica lá. Não, minha insatisfação, ela se fecha nisso. Ela faz um movimento para dentro muito intenso e se fecha na insatisfação. Tudo que interessa é a insatisfação. Conversem com uma pessoa depressiva que vocês vão saber. Existe uma insatisfação que é central na vida dela. Fulano morreu, marido, esposa separou, perdeu dinheiro, perdeu aquilo, perdeu. A pessoa perdeu alguma coisa, que é a relação de anseio com o objeto, ela perdeu esse anseio rompeu-se,
E a vida da pessoa gira em torno do quê? De ficar se lamentando daquilo. Da insatisfação quanto aquilo. E ela se fecha. Ela não consegue ver nada além dessa insatisfação. Ela não consegue sair dali. É como se a mente ficasse presa naquela insatisfação. E ela não solta isso. Como ajudar uma pessoa em depressão? Henrique, eu estou em depressão. Como eu me ajudo? Ou como eu ajudo meu marido, minha esposa, minha mãe, meu pai, sei lá, um familiar, alguém que vocês gostem muito? Vocês precisam tirar ela desse quarto escuro. Sabe qual é a cura da depressão? Porque, pessoal, se existe a dinâmica que cria, existe a dinâmica que tira, que descria. Depressão tem cura. Sabe qual é a cura da depressão? Karma e yoga. Serviço desinteressado. Alguém aqui já viu um mestre espiritual depressivo? Não. Por quê? Porque eles são mestres espirituais? Porque são iluminados? Não. Porque eles servem. A vida de um mestre espiritual é servir. E quando eu digo servir, eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de servir desinteressadamente. O mestre espiritual, ele ajuda sem querer nada em troca. Henrique, mas eu tenho depressão. Vocês vão ouvir isso. Henrique, eu tenho depressão, mas eu faço serviço voluntário todo dia. Eu trabalho no centro espírita. Eu saio do centro espírita, vou para o centro de Umbanda. Saio do centro de Umbanda, vou para a igreja rezar. E eu tenho depressão. Eu alimento os pobres. Eu vou no lixão e visto as pessoas. Eu tenho depressão. Cuidado com essa pegadinha. Por quê? Lembra das aulas sobre a pessoa boazinha. A pessoa boazinha, ela não faz isso sem querer nada em troca. Ela quer algo em troca, ela quer o amor da pessoa, né? Ela faz um contrato oculto. Eu vou sair do centro, eu vou no centro espírita e vou servir lá. E qual é o contrato oculto? Em troca, vocês vão me amar, vocês vão me ver bem, vocês vão me ver como uma pessoa santa. Karma Yoga, serviço desinteressado, é sem querer nada em troca. Absolutamente nada. Mas, Henrique, e o trabalho remunerado? Eu impacto positivamente, mas eu recebo por isso. Existe ali uma troca? Sim. Porém, existem coisas que transcendem o valor monetário. Tem coisas, pessoal, que o dinheiro não compra. Vocês pagam aqui, por exemplo, uma mensalidade. Mas quando vocês recebem o conhecimento, aplicam o conhecimento e a vida de vocês melhora e a vida de vocês começam a dar saltos, pessoal, o dinheiro, a mensalidade, se transforma em algo assim, que nem ganha tanta importância, ganha uma importância secundária, porque transcende o valor monetário. Quando a vida de vocês melhora, isso o dinheiro não paga. Isso, não tem dinheiro que compre uma pessoa depressiva que sai da depressão. Uma pessoa que tem transtorno de ansiedade e começa a sentir paz. Uma pessoa que começa a ter paz e alegria na vida, que consegue um emprego melhor, começa a se desenvolver. Pessoal, isso o dinheiro não compra. Então, a troca financeira em si passa a ser secundária. E a pessoa sente a mesma plenitude, a mesma alegria de como se fosse de graça. Porque o dinheiro não é o mais importante. O mais importante é o quê? O progresso de vocês. O mais importante é o desenvolvimento de vocês. Vocês pagam uma mensalidade por isso. Mas quando vocês começam a se desenvolver, o dinheiro não se torna mais importante. A mensalidade ela perde até um pouco da importância. Tem certas coisas que transcendem o valor monetário. Você cobrar por um trabalho, por algo que você está fazendo, se vocês levam conhecimento verdadeiro para essas pessoas e vocês conseguem de fato ajudar essas pessoas, o monetário tem pessoas que pagariam até mais. E não importa a profissão. Você pode ser médico, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia para uma pessoa que está com câncer.
E a cirurgia é super bem sucedida, a pessoa consegue vencer o câncer. Tem dinheiro que vai comprar isso? Não tem. Você paga o médico, você ainda abraça o médico, você dá chocolate pro médico, e você, se quiser, levava o médico para casa. Você pode cobrar por isso. Mas quando o trabalho é bem feito e impacta positivamente a vida da pessoa e ela percebe mudanças significativas, transcende o valor monetário. Só que para uma pessoa, até uma pessoa chegar nesse entendimento, pessoal, haja caminhada. De início, precisa-se reservar uma parte do tempo para fazer serviço voluntário. É por isso que mestres espirituais não têm depressão. Porque eles fazem, eles não querem absolutamente nada em troca. Ele vai passar o conhecimento. Se vocês vão amar ele ou não, não faz a menor diferença. Se vocês vão gostar dele ou não, não faz a menor diferença. Se vocês vão elogiar ele ou não, não faz a menor diferença. Se vocês gostarem ou não, não vai fazer a menor diferença. A pessoa não está ali querendo alguma coisa em troca, não está querendo o amor de vocês, nem o desenvolvimento de vocês. Está ali só para dar. Só para dar. Só quero dar. Não quero receber nada. Eu vou dar e vou deixar que o universo me dê. O dar e receber é entre ele e Deus, não é entre ele e os homens. Ele dá. Ele dá e Deus dá. Ele dá e Deus dá. Ele dá e Deus dá. Sabe? Ele dá e recebe de Deus. Ele dá e recebe de Deus. Ele dá e recebe de Deus. Vocês não veem mestre espiritual triste, depressivo, reclamando da vida, porque a vida do mestre espiritual está em dar. E ele recebe de Deus. Ele recebe através das pessoas. As pessoas se transformam em instrumentos de Deus para dar para ele. Existem mestres espirituais na psicologia, na engenharia, na advocacia, na medicina. Existem mestres espirituais em várias áreas da vida. Mestre espiritual não é aquele barbudo lá, cabelo grande, que fica lá cantando mantra o dia inteiro, sabe? Que fica lá meditando o dia inteiro. Pessoal, não. Mestre espiritual, isso é só um. Isso é um. É uma persona que criaram. Mestre espiritual pode estar em qualquer área. Jesus, por exemplo, na Bíblia é dito que Jesus era carpinteiro. Além de passar conhecimento, Jesus também fazia móvel, sabe? Cadeira, essas coisas assim. O mestre espiritual é simplesmente alguém que entendeu que existe um espírito que habita tudo e esse mestre vive no espírito. Se ele é o espírito, se ele se torna o espírito, se ele percebe o espírito, se ele vive em espírito, que é tudo e todos, o que ele vai querer dos outros? Ele só vai dar. E o espírito vai devolver. Porque é uma lei universal, ação e reação. Não tem aquela frase de São Francisco de Assis? É dando que se recebe. Pessoal, lei do Caibalion, ação e reação. É dando que se recebe. A pessoa depressiva, ela se fecha e ela só quer receber. Ela não quer dar, ela não dá nada para ninguém. Pessoas depressivas tendem a ser extremamente egoístas também. Elas só querem receber, elas não querem dar. Elas só ficam lá no eu, meu, minha. O que importa é a minha vida, a minha insatisfação. Você precisa me ajudar, você precisa fazer por mim. Tá, mas o que você faz pelo próximo? Nada. Vocês nunca vão ver uma pessoa depressiva fazendo trabalho voluntário, a não ser que seja uma pessoa boazinha fazendo contrato oculto. E aí, realmente, ela não vai sair da depressão nunca, porque ela está ali fazendo um contrato oculto com as pessoas e com o local ali. Ah, Henrique, não, eu tenho um perfil no Instagram com, sei lá, 100 mil seguidores que eu fico postando mensagem da espiritualidade, eu fico postando videozinho falando com mensagem positiva, mas eu tenho depressão. É porque o objetivo não é servir, o objetivo é ser amado. Karma Yoga, eu não quero nada em troca. A cura da depressão é Karma Yoga. A cura da depressão é serviço desinteressado. A cura da depressão é sair desse eu, meu, minha, com a minha insatisfação e começar a dar, ao invés de ficar pensando em si mesmo, na própria frustração e na insatisfação.
A cura da depressão é serviço voluntário. Olha que coisa tão simples que as pessoas, pela simplicidade das coisas, não enxergam. Ah, não, Henrique, a cura da depressão está no antidepressivo, a cura da depressão está em ganhar mais dinheiro. Não, a cura da depressão está no serviço desinteressado. A cura da depressão está em quando você começa a impactar a vida positivamente das pessoas e você pode até cobrar por isso, mas o seu serviço transcende o valor monetário quando você atinge o objetivo. Pessoal, tem coisas que o dinheiro não compra. E quando você recebe os benefícios, você tem vontade de até dar mais. Tem pessoas que ficam mandando mensagem para mim no Instagram pedindo meu Pix. Eu falei, não, não quero Pix, não. Entra lá no Mente Consciente, pô. Tem mensalidade. Não precisa me dar pagar Pix. O meu serviço, por exemplo, no Instagram, o que eu faço lá, é totalmente Karma Yoga para mim. Se as pessoas vão gostar ou não vão gostar do que eu tô falando, não tô nem aí. Se as pessoas vão me elogiar, não vai fazer diferença. É legal? É ótimo. Pô, como assim? Outro dia eu recebi uma mensagem de uma moça que, antes de chegar no meu Instagram, ela tinha vontade de tirar a própria vida. Que a vida dela não fazia sentido. E aí depois ela chegou no meu Instagram, ela não lembrava como, e ela começou a ter vontade de viver. Pô, pessoal, tem dinheiro que compra um negócio desse? Não dá, nem 1 milhão compra um negócio desse. Se a pessoa fala assim, Henrique, eu vou te dar 1 milhão de reais, faz a minha vida fazer sentido. Pessoal, fazer a vida de uma pessoa voltar a brilhar, não tem. Isso é algo que transcende o monetário. Ela pode pagar aqui a mensalidade do Mente Consciente, ela pode pagar o valor da terapia comigo. Mas isso o dinheiro não compra. Uma pessoa que vive para além disso, essa pessoa ela nunca vai ter depressão. Por incrível que pareça, o que protege a nossa psique de transtornos mentais é dar, é serviço desinteressado. Isso é uma coisa que um ego maduro entende. Quando ele honra os compromissos e as responsabilidades dele com as outras pessoas e com o mundo. Enquanto um ego imaturo só quer receber prazer, a quantidade de transtornos depressivos que a gente está vendo na sociedade é fruto de uma humanidade que não saiu da infância também. Porque fica lá só querendo receber. A criança ela só quer receber. Porque isso faz parte do desenvolvimento infantil, inclusive. Isso faz parte. A criança ela só quer receber prazer. A criança chora, toma. A criança você quer, toma, toma, toma. A criança só quer receber prazer. A criança não quer dar prazer de uma maneira geral. A criança ela quer receber. Quando a gente se torna adulto, a gente sai desse receber, a gente sai desse autocentramento e a gente começa a dar para receber. Mas o mais importante se torna o quê? Impactar. As pessoas que mais fazem dinheiro no mundo são aquelas que sabem dar, são aquelas que dão muito. Elas dão coisas importantes, ou pelo menos elas conseguem, no mínimo, criar a ilusão de que estão dando alguma coisa. Mesmo que seja mentira. Mas ela está dando alguma coisa, nem que seja uma imaginação. Ela está dando a fantasia. Mas está no dar. Quem diria que a cura da depressão seria algo tão simples e que tantas poucas pessoas fazem atualmente? Que é serviço desinteressado. Tirar um período do dia, da semana e fazer algo sem querer nada em troca. Henrique, eu preciso fazer disso uma rotina. Às vezes, sim, por exemplo, do meu trabalho, eu atendo pessoas. Eu reservo uma parte da minha agenda para atender pessoas gratuitamente. Atualmente eu atendo acho que 2 pessoas. Duas pessoas eu atendo gratuitamente, com regularidade. E vira e mexe também eu faço atendimento gratuito. Não é raro de acontecer. Eu fazer atendimentos gratuitos para pessoas que às vezes não têm o mínimo, não têm a menor condição financeira e estão a vida está um tormento tão grande que assim, a pessoa nem está pensando em dinheiro, sabe?
Eu atendo gratuitamente. Sem querer nada em troca, absolutamente nada. Às vezes, depois de um tempo, a vida da pessoa melhora um pouco e a pessoa Henrique, nossa, caraca, teve aquela sessão lá, sabe? Nem te paguei, sabe? Você nem cobrou também, sabe? Eu não cobrei por quê? Porque o intuito era fazer de maneira desinteressada mesmo. Eu vou fazer para ajudar e pronto, acabou. Eu vou servir aqui, não vou querer nada em troca. Eu reservo uma porcentagem do meu trabalho para isso. O meu trabalho no Instagram é para isso. E eu também atendo de vez em quando. Quando eu sinto que é necessário. Eu não faço isso de uma maneira. Eu tenho a rotina com essas duas pessoas atualmente, mas eu também tenho a maneira não rotineira. Pessoal, vocês podem fazer isso na rua, andando na rua. Se vocês começarem a buscar coisas para fazer pelos outros sem querer nada em troca, vocês vão achar. Agora, tem aquela coisa, Henrique, beleza, mas qual é o limite também disso, né? Qual é o limite? Qual é o limite de eu dar, dar, dar? Qual é o limite que eu tenho que ter em mente de não exceder nesse dar? Porque tem pessoas que, né? Se você quanto mais você dá, mais a pessoa vai querer, né? Tem pessoas que não tem limite, né? E se você não tiver um senso de firmeza interno, ou seja, se você for uma pessoa insegura, muito cuidado com dar. Se você não tem capacidade de dizer não, antes de você começar a dar, aprenda a dizer não. Porque não existe uma combinação mais destrutiva do que uma pessoa que dá e não sabe dizer não. Se você dá e não sabe dizer não, para tudo que você está fazendo de dar. E aprende a dizer não. Depois você volta a dar. Vocês vão perceber, muitas pessoas que vão ouvir essa aula daqui vão sair de um buraco muito grande ao entenderem isso. São pessoas que dão, mas não sabem dizer não. Primeiro de tudo, não dê se você não sabe dizer não. Senão você vai criar um buraco sem fim na tua vida. Ah, mas Henrique, nossa, eu já dou para uma pessoa, sei lá, tal coisa, mas assim, a pessoa fica querendo mais, eu fico dando mais. Às vezes a pessoa nem pede, mas sei lá, para. Ah, mas eu combinei com a pessoa, descombina. Descombina. Então vocês vão cavar um buraco muito grande. Primeiro, aprendam a dizer não. Depois que vocês aprenderam a dizer não, aí vocês estão habilitados para Karma Yoga. Aí vocês estão habilitados para o serviço desinteressado. E tem que ter pelo menos esse mínimo de maturidade, saber dizer não. Depois disso, já sei dizer não. Qual é o limite? Né? Qual é a parte limítrofe ali? Duas coisas vocês precisam ter em mente. Primeiro de tudo, se a saúde mental de vocês começar a deteriorar, é sinal de vocês já deveriam ter dito não há muito tempo. Se a saúde mental de vocês começar a deteriorar, é hora de parar, interromper o dar e reavaliar a caminhada. Vocês deram além do limite de vocês. Vocês deram além da capacidade mental e emocional de vocês. E se uma pessoa dá a esse ponto, vocês podem ter certeza que existe síndrome da pessoa boazinha ali. A pessoa que começou a perceber que a saúde mental está deteriorando e ela continua a dar, é a pessoa boazinha ali utilizando de contratos ocultos, vocês podem ter certeza. Porque uma pessoa que tem um mínimo de individualidade saudável e ela está dando, e ela percebe que a saúde mental começa a deteriorar, ou vai deteriorar, ou ela vislumbra que pode deteriorar, ela interrompe na hora. Por quê? As suas próprias necessidades são a prioridade da vida dela, né? E saúde mental é uma prioridade. E se eu estou dando e eu estou vendo que eu vou perder minha saúde mental, eu estou começando, opa, 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 vou me interromper por aqui, deixa eu parar, deixa eu analisar, dei demais, não, pode, isso que eu já dei, beleza, você leva, mas acabou por aqui e tudo mais. Ah, mas eu quero mais, o problema é teu, não vou, acabou. Primeira coisa, saúde mental. Segunda coisa, autonomia, soberania pessoal.
Se vocês estão começando a perceber que vocês não têm mais liberdade na própria vida, para vocês viverem da maneira que vocês acham que é melhor para vocês, é sinal de que vocês estão dando mais do que deveriam. Tá dando, 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 a ponto de vocês começarem a perder a autonomia sobre a própria vida. Tipo, eu não posso mais fazer nada por mim, eu tenho que fazer tudo para todo mundo. Agora, para eu agradar todo mundo, eu tenho que fazer tudo que os outros querem. Tem que ser do jeito que os outros querem. Não tem mais soberania sobre si, sobre a própria vida, de ir e vir, muitas vezes. Nem de pensar diferente. Tem que dar, 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 dar. E tem que ser do jeito do outro. Tá errado. Para tudo que vocês estão fazendo. Porque a gente dá. Mas se vocês estão dando, que pelo menos seja do jeito de vocês. É claro que vocês não precisam ser muito rígidos. Vocês podem adaptar um pouco, né? Vocês podem ali fazer um negócio, fazer uma micropolítica para ajudar, né, a pessoa e tudo mais. Mas sabe aquela pessoa que você quer ajudar e ainda tem que ser nos termos dela? Muito cuidado com essas pessoas. Você está dando uma coisa, por exemplo, vocês estão dando um objeto e a pessoa ela não se satisfaz com uma. Você vai dar um objeto, a pessoa não tem nenhum. Mas vocês vão ajudar, vocês vão dar um objeto. Aí a pessoa chega para vocês, não, mas eu quero dois. Uma pessoa abusada, né? Toma um e ainda lambe os beiços, meu querido. Porque tem pessoas que são assim. Tem pessoas que ficam lá se fazendo de vítima. E aí você vai ajudar. Você vai dar uma mão. E a pessoa não tem mão nenhuma. Mas ela não se satisfaz com uma mão. Você vai dar uma mão e fala, não, mas me dá as duas mãos e me dá o braço também. Você olha e fala assim, é uma pessoa abusada. Tu não vai ganhar nada. Aceita e ainda lambe os beiços. Se vocês não têm capacidade de dizer não, de saber limites, inclusive para ajudar, não ajuda. Porque essas pessoas vocês vão encontrar muito por aí. Vão encontrar e muito por aí. Eu, por exemplo, faço postagens todos os dias. Eu faço uma postagem por dia, em média. Eu recebo mensagens de pessoas que não se satisfazem. A pessoa me manda mensagem querendo fazer terapia por mensagem. Tem pessoas que não têm, pessoal, o menor bom senso e fica, por exemplo, querendo terapia gratuita por Instagram. E quando eu falo não, e quando eu não respondo, a pessoa fica ressentida comigo. A pessoa, Henrique, fala sobre tal tema. Aí eu mando assim, poxa, esse tema eu já dei uma aula sobre ela no mente consciente. Tá lá. A pessoa se ressente. Ah, você não vai me dizer não? Você não vai explicar aqui, não? Pô, eu dei uma aula de quase 2 horas para falar sobre um tema. Ela quer que eu escreva um textão ou mande vários áudios para explicar para ela um tema que ela pode pagar uma mensalidade que seja para assistir a aula. Essas pessoas têm muito, tem demais por aí. Preguiça intelectual. Preguiça de buscar, às vezes, no Google. Tem pessoas que me mandam coisas que, tipo assim, o Google responde fácil. Tem pessoas que são assim, você vai ajudar e a pessoa ela vai querer a mão, ela vai querer o braço, ela vai querer a perna. E você perde a tua autonomia. Você perde, inclusive, a tua soberania de como você quer ajudar e como você pode ajudar. Começa a ter que ser sempre no termo dos outros. É claro que você pode adaptar, você pode negociar, dependendo da intimidade que você tem com a pessoa, por exemplo, casamento, namoro, já é uma outra dinâmica. Vocês sentam, vocês conversam. Mas você começar a dar e perder a sua autonomia sobre nesse processo de dar, não podendo nem mais ter as suas próprias convicções, suas liberdades, tem gente que no dar perde a própria liberdade. Não, não pode ser assim. Se você está vibrando na dinâmica mental da depressão, você vai atrair seres nessa mesma dinâmica. Nossa, já cansei de fazer libertação espiritual em pessoas depressivas que os obsessores, tudo depressivo também. Teve um que teve a cara de pau de falar assim: ah, mas eu tô com ela.
porque a gente, pelo menos a gente fica triste junto. Juro pra você. Jura? Por que que você tá aí? Ele falou assim, porque ficar triste sozinho é muito chato. Pelo menos eu fico triste Mas isso com ela. acontece. E toda pessoa depressiva anda com espíritos na mesma vibração. E é claro que ela encontra espíritos depressivos e também encontra espíritos que se aproveitam da fragilidade vibracional e aí ficam lá, né? Sugando e sugestionando outros tipos de. Porque os seres espirituais, principalmente os interdimensionais, eles se alimentam de emoção. A emoção, ela cria eletromagnetismo. Eles se alimentam de eletromagnetismo. Então, é, esses seres, eles se alimentam da tristeza, da raiva, do ódio, da ira, da fúria, da vingança dos outros. Eles se alimentam disso, né? É que nem bateria, sabe? Como é que você recarrega a bateria passando energia de um ponto para outro? Por acaso alguém coloca arroz e feijão dentro da bateria para ela ter energia? Não. Você energiza uma bateria por energia. Então, a emoção, ela cria energia. A emoção, ela cria eletromagnetismo. Você absorve a energia do próprio vácuo quântico pela mente inconsciente, e isso cria, você se torna um vórtice de energia. Energias positivas vão atrair seres de luz que vão usar dessa tua energia para fazer o bem ao teu redor. Então, por exemplo, quando vocês sentam para meditar e vocês encontram aquele espaço de paz interior, vocês se tornam o quê? Uma bateria de energia infinita de luz. E aí, o que que acontece? Você começa a atrair seres de equivalência espiritual de luz, esses seres começam a ficar do teu lado, recarregando a bateria deles para fazer o bem ao teu entorno. Aí o que acontece quando uma pessoa medita? O bairro começa a ficar mais tranquilo, o prédio começa a ficar mais silencioso, sabe? Começa a ter encontros de coisas legais, a harmonia na casa começa a prevalecer. Por quê? Porque esses seres vão vindo, se energizam a bateria deles, e eles usam essa energia para fazer o bem e começam pela tua própria vida. Aí começam o quê? A mexer uns pauzinhos para você ter um emprego melhor, para você ter uma vida melhor. Vocês acham que isso não acontece? Claro que acontece, pessoal. É isso que acontece no plano espiritual. A moeda do plano espiritual é energia vital. Se você produz energia vital polarizada para o negativo, esses seres vêm se alimentam a própria bateria disso e a tua vida começa a ficar um caos sem fim. Começou a mudar a vibração, começou a meditar, começou a purificar o que está gerando essas energias negativas, começou a produzir mais energia positiva através das emoções positivas, os seres das trevas não conseguem mais ficar, eles vão encher o saco, eles vão pentelhar a tua vida, eles vão provocar os outros para provocarem emoções negativas em vocês. Não pensem que eles não vão fazer isso, já tem aula que eu falo sobre isso. Toca a sinetinha lá do umbral, blém, 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 blém. Olha, a Adriane agora tá meditando, hein? Vamos encher o saco dela. Fulano, vai lá. Aí vão lá encher o saco da Adriane. A Adriane meditando, meditando, não conseguem quebrar a Adriane. Não conseguem invadir o campo da Adriane, porque a Adriane está firme na meditação. Pô, caraca, essa Adriane tá dando muito trabalho. E eles vão aumentando a hierarquia espiritual lá das trevas para encher o saco. Agora a Adriane abriu um grupo de meditação. Porra, a Adriane botou um alvo nas costas. Começou a gerar luz individualmente, já vem encher o saco. Começou a produzir um grupo que faz isso, começou a passar isso começa a ir para outras pessoas. Ó, prepara o lombo que vem chumbo grosso. Tem que ter vida idônea. Tem que ter uma vida idônea. Uma vida idônea é uma vida onde você honra os seus compromissos, você honra aquilo que você faz e você é uma pessoa que você vive pela verdade. Você faz aquilo que é o correto e não aquilo que você quer.
Isso é uma vida idônea. Uma vida idônea é a vida de uma pessoa que não faz mal aos outros, que não cobra valores injustos, que é uma pessoa honesta. Isso é uma vida idônea. Não existe diferença entre o plano espiritual e o plano material. Não existe um plano espiritual lá longe e um plano material aqui. São planos que são interligados. São apenas faixas que são existências que acontecem em faixas vibratórias diferentes. Vibram em faixas vibratórias diferentes. Só isso. O Tá. pranayama vai ajudar você a transmutar o teu estado mental. Hum. Transmutar é de você mudar o valor daquilo. Você conseguir dar um novo significado diferente. Então, o pranayama, ele consegue transmutar o teu estado mental. Ele consegue fazer você sair da hipnose, do ritmo hipnótico, por exemplo, que você está num pensamento lá negativo e te levar para um outro lugar. Entende? O pranayama é como se fosse um mecanismo para você obter domínio sobre a tua própria mente. Você eleva o teu nível de energia para você conseguir ter domínio sobre a tua própria mente, e você consegue transmutar esse estado negativo mental para um estado positivo. Respondeu total. Uma pessoa em depressão não é necessariamente uma pessoa que está sentindo tristeza. Isso é importante de vocês entenderem. Não existe assim, ah, hoje eu acordei depressivo. A dinâmica mental da depressão, como eu expliquei, é quando existe uma insatisfação por uma quebra de um anseio. Ou seja, é uma coisa que perdura no tempo. Não existe isso de acordei depressivo e no dia seguinte acordei bem. Isso não existe. Depressão é uma coisa que acontece no curso do tempo, por um período de tempo. Até você conseguir diagnosticar uma pessoa com depressão, você precisa de tempo. Se eu não me engano, é pelo menos alguns meses. A depressão ela precisa perdurar alguns meses para a pessoa poder receber o diagnóstico de depressão, inclusive. É porque hoje em dia não tem, as pessoas são muito mais qualificadas, saem dando diagnóstico de tudo que é jeito. A pessoa, sei lá, perdeu, vamos supor, a pessoa perdeu a mãe. Aí a pessoa, aí, tipo assim, no dia seguinte, uma semana depois, a pessoa recebe diagnóstico de depressão. Pô, não necessariamente, às vezes a pessoa só tá no luto, pô. Às vezes a pessoa tá ali, tava no hábito da relação com a mãe, e até esse hábito se desfazer, né, o hábito da presença física, e ser internalizado um hábito de uma referência mais mental e subjetiva psicológica, a pessoa demora tempo. Você não pode dar um diagnóstico de depressão para uma pessoa que passou por algo traumático pouco tempo depois. Você tem que perceber o comportamento daquela pessoa durante meses, se persiste ou não, para você saber se é depressão ou não. Hoje em dia, a depressão se tornou, virou senso comum, né? Não é perda da libido. A libido é totalmente direcionada para o eu, meu, minha, da insatisfação. E por Tudo isso, gira, a libido, ela. Lembra que eu dei o exemplo de expandir e retrair e contrair? Nesse uhum, contrair, toda a libido ela é canalizada, ela é ligada, a relação com o objeto, insatisfação é total. Ela fica literalmente assim, ela fica como se fosse numa espiral meio fúnebre, sabe? Uma espiral doentia com a insatisfação. Toda a libido é gasta com isso. É por isso que pessoas depressivas geralmente não têm energia para fazer nada. Porque toda a energia é literalmente como se fosse uma hipnose que a pessoa vive, é um relacionamento extremamente doentio e tóxico com essa insatisfação. Tudo é canalizado para isso. Você quebra esse círculo hipnótico dela com a insatisfação dela. A melhor é o serviço desinteressado. Agora, como que vocês vão fazer isso com pessoas depressivas? Aí isso exige uma sabedoria. Vocês vão precisar sentar, vocês vão precisar primeiramente ouvir, a pessoa precisa confiar em você, sabe? E aí você vai levando a pessoa um dia, ou nem, não precisa levar a pessoa para um lugar específico, mas tipo assim, ajudar aquela pessoa a entender isso através do seu exemplo,
Porque uma Uhum. coisa que a ciência já comprovou é que através da experiência de exemplo, a gente sente a mesma coisa que a outra pessoa está sentindo por espelhamento. Vocês sabiam disso? Por exemplo, tem uma pessoa em depressão do meu lado. E aí Henrique, faço um ato de serviço desinteressado para uma pessoa e a pessoa fica super feliz e me agradece. A pessoa em depressão também sente. O poder do exemplo, pessoal. Isso já foi comprovado cientificamente que a pessoa que está do lado, ela pode não ter sido ela a ocasionadora do ato. Mas se ela estiver junto, ela sente a mesma sensação de quem fez. Olha que coisa. Sabe quando a gente vai assistir aqueles videozinhos na internet de pessoas que fazem o bem, e aí pô, a pessoa que recebe o bem fica toda feliz, e aí você fica feliz junto, sabe? Você não fica feliz junto, tem pessoas que até choram, ficam felizes pela pessoa que ficou feliz. Ela sentiu a mesma emoção de quem ajudou e de quem recebeu. Eis a importância de se cercar de pessoas maduras, de pessoas referências, porque vocês vão sentindo a mesma coisa. Então, vocês querem ajudar uma pessoa em depressão, pega essa pessoa, vai dar uma volta, finge que não quer nada e isso desinteressado, ela vai sentir. E ela vai começar a quebrar. Não vai ser na primeira vez, muito provavelmente. Mas ela vai começar a quebrar esse ciclo da insatisfação. Ela vai sentir algo de bom dentro dela porque você deu. E ela vai começar a internalizar esse conhecimento, não precisa nem falar nada. Daqui a pouco ela vai começar a dar também. Leva de novo. Toda vez que você sai com a pessoa, você faz um serviço desinteressado. Você vai perceber que a pessoa, ela vai comer, daqui a pouco ela vai começar a querer fazer também. Porque, pessoal, ninguém em sã consciência quer ficar em depressão. A pessoa entrou nessa espiral por uma quebra de um anseio que ela nem sabia que ela tinha. Ninguém em sã consciência quer ficar em depressão. Então, se você leva uma pessoa depressiva para dar uma volta e você começa a fazer atos de serviço desinteressado e a pessoa começa a sentir, pô, ela começa a querer mais daquilo. Daqui a pouco ela tá te ligando aí, bora dar uma volta. Ela vai achar que o bem-estar dela é por causa de você. Ah, Bruno, você é um iluminado que faz eu me sentir bem. Não, é porque você conhece a dinâmica da mente humana. E você fez isso propositalmente, mas ela acha que é você que é o iluminado. A pessoa não sabe que foi por quê? Foi porque ela serviu desinteressadamente e quebrou o ritmo hipnótico que ela vivia com a insatisfação dela. Ela falou: Nossa, a energia do Bruno é muito boa, né? Nossa, caraca. O Bruno é um iluminado. Não, o Bruno conhece as leis da mente. E não deixa de ser, obviamente, um certo tipo de iluminação, né? Conhecer a mente humana. Na O rela- verdade, todos nós somos extrovertidos e introvertidos, dependendo do ambiente onde a gente está. Todos nós. Essa questão de tipo psicológico, eu sou mais introvertido, eu sou mais extrovertido, isso não funciona dessa maneira. Você é uma pessoa extrovertida se você está num ambiente que te acolhe e que te valida. Você é introvertido num ambiente onde você não se sente à vontade. Entende? Toda pessoa introvertida, ela se transforma numa pessoa extrovertida onde existe um ambiente favorável para ela ser extrovertida. Então, introversão e extroversão é um movimento que a gente deve fazer, é um movimento egóico de expandir e de contrair, de ir para fora, viver as relações, os objetos, os sentidos, e ir para dentro e viver o imaterial, os pensamentos, as emoções e a mente superior. É um movimento que tem que ser orgânico, natural. Você não pode viver totalmente para dentro de si e você também não pode viver totalmente para fora de si. Você precisa viver isso em harmonia, em equilíbrio. O dia tem 24 horas. Quantas horas do dia vocês gastam em introversão e extroversão? Vocês vão perceber que a maior parte do dia vocês estão vivendo tudo para fora. O que as redes sociais fazem não é favorecer depressão para quem é introvertido. Se uma pessoa extrovertida, ela facilmente entra em depressão se ela tiver uma quebra de um anseio.
facilmente se torna introvertida. Sabe aquela pessoa que você conhece, que tá lá todo dia, aí daqui a pouco ela começa a se fechar, ela começa a se fechar, ela começa a parar de falar, ela começa a não sair mais de casa. Ué, o que aconteceu? Falando é tão extrovertido, quebrou, não sei, depressão. Então não é que um favor, não é que a pessoa introvertida favorece a depressão, não, é a quebra de um anseio. A pessoa pode ser introvertida, mas ela tem momentos de extroversão. Ela tem anseios. Então não favorece. O que cria a dinâmica mental da depressão é a quebra de um anseio e essa espiral doentia com a insatisfação. Existem níveis de depressão porque existem níveis de intensidade de depressão. Quanto mais uma pessoa ela fica no estado depressivo, mais intensa a depressão vai ficando, né? Quanto mais a pessoa vai ficando naquele estado, mais energia psíquica aquilo vai ganhando. Até que vai se transformar numa bola de neve muito difícil da pessoa sair. Por que que eu tenho conhecimento sobre a mente humana? Porque eu li num livro? Não. Porque a mesma mente funciona da mesma maneira para qualquer mente. As dinâmicas da mente que eu ensino, ela funciona para qualquer mente. Então, a mesma dinâmica que cria depressão na minha mente é a mesma dinâmica da depressão que vai criar depressão em qualquer mente. Então, a maneira como uma mente funciona é a maneira como todas as mentes funcionam. Então, quando você começa a conhecer a tua própria mente, você começa a conhecer a mente das outras pessoas. Então, quando você desenha outras pessoas, nada mais é do que você está reconhecendo as suas próprias dinâmicas mentais exploradas em meditação nas outras pessoas. É por isso que é importante ter uma vida idônea, porque é muito fácil você se perder. É difícil se achar e fácil se perder. A grávida, a parte hormonal da grávida é um negócio muito louco. É muito louco. E aí depois, quando a mulher tem o bebê, nossa, fica mais doido ainda por um tempo, hormonalmente falando. É uma bomba de hormônio que vem, aí muda os hormônios para por causa da amamentação. Nossa, é um negócio bem. Não, não é a minha área de conhecimento assim, muito profundo, mas a mulher grávida, quando pós-parto, cara, é muita coisa que ela passa. A mulher pós-parto, a mulher assim, na reta final da gravidez até o pós-parto, assim, puerpério, a mulher, porque você tem que ter muito cuidado e muito carinho, de verdade mesmo assim, sabe? Com a mulher, principalmente no final da gravidez e logo depois que ela tem a criança e por um tempo assim de puerpério. Porque a mulher está muito sensível, ela está muito desregulada hormonalmente, sabe? Então, assim, Assim, você só garante que a mulher não vai colocar a própria vida em risco e a vida da criança. De restante, a mulher está liberada para falar o que ela quiser, sabe? Tem muitos homens que não entendem isso, sabe? Levam tudo pro lado pessoal, sabe? Nossa, minha mulher falou que eu sou um mala, mas eu não sou um mala, eu tô fazendo tudo por ela. Cara, ela não sabe nem o que ela tá falando direito, sabe? Às vezes ela tá com raiva porque eh, ela vive isso aqui de hormônio durante a gravidez. Aí tem o bebê, faz isso aqui, tipo, de uma hora para outra, pá, sabe? É como se fosse uma abstinência de droga. A mulher pós-parto, ela entra em abstinência dos hormônios. Porque, por incrível que pareça, as emoções viciam o hormônio, e emoção nada mais é do que quê? É hormônio, né? Tem pessoas que ficam viciadas em emoções e porque o hormônio vicia. É o hábito, sabe? Você cria um hábito. Tem pessoas que ficam viciadas em tristeza, porque a tristeza é boa? Não, porque o corpo vicia na química. O corpo vicia na química do hormonal da tristeza, por exemplo. A mulher grávida, ela tá vivendo isso aqui de hormônios, tipo, 9 meses com os hormônios. Aí, pum, filho, pá! Cara, ela entra em abstinência desses hormônios. Ela entra numa fase muito, muito sutil, assim, uma fase muito delicada. Mulher na reta final de gravidez e início de puerpério, nossa senhora, assim, ó,
Faz tudo que a mulher quer, fica tranquilo, não leva nada pro lado pessoal, beija, abraça, fica, sabe? O que a mulher quiser fazer, faz. Quer comer o quê? Quer comer, sei lá, batata com quiabo e chocolate? Beleza, toma aqui, fica à vontade, sabe? E deixa a mulher se autorregular com com a mudança hormonal, sabe? Deixa. Então, a depressão pós-parto acontece por N fatores. Tem o fator psicológico, sabe, da própria, o que envolve a gravidez para ela, ou também o próprio pai da criança, se é presente, se não é, como que foi a relação como que foi a relação deles durante a gravidez. Por exemplo, se foi uma relação durante a gravidez muito difícil e ela tem essa criança e ela se sente insegura quanto ao parceiro nessa queda de hormônio, ela pode se sentir tão insegura que ela pode entrar em depressão. Porque a mulher, pô, imagina a mulher grávida de uma criança, insegura se o marido, se o namorado, ou quem quer que seja, vai estar ali ou não. Imagina. Porque para uma mulher grávida, ela precisa criar uma certeza de que ela vai ser cuidada. Imagina, né? Imagina ela ficar com um parceiro que tu não sabe se o cara vai ficar, não vai, se vai cuidar do filho, se não vai, se vai tratar bem, se não vai. E aí ela tá naquele tanto de hormônio, e pum, tem a criança, os hormônios caem, e essa incerteza é mais revelada, mais pronunciada ainda, e ela ainda tá nessa abstinência, nesse fuzuê. Imagina como é que não fica a mente dessa mulher, né? Eu brinco dizendo, mulher grávida em puerpério são santas, sabe? Deixa fazer, só fica ali, não deixa ninguém correr risco de vida, faz as vontades, não tem problema nenhum. Mas tem que ter maturidade para isso, porque né, a mulher grávida, ela, dependendo do temperamento, né? Ela vai pentelhar, ela vai encher o saco e você vai ter que engolir e faz o que ela quer. É isso, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima aula.